A todos, pelo menos 2 dos presos continuam aqui na sede da Polícia Federal em Goiânia. São eles Jaime Rincon, presidente da AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, e o advogado Pablo Rogério Oliveira. Os policiais federais separaram 2 salas para que eles passem a noite aqui. Já o policial militar Márcio Garcia de Moura foi transferido aqui da Superintendência da Polícia Federal para o Presídio Militar. Em São Paulo estão os outros 2 presos, o filho de Jaime Rincon, Rodrigo Godoy Rincon, e o empresário Carlos Alberto Pacheco. Os 5 foram presos hoje de manhã durante a operação Cash Delivery. À tarde passaram por uma audiência de custódia na 11ª Vara da Justiça Federal, em que o juiz decidiu que eles devem permanecer presos. Pouco antes das 3 da tarde, os presos foram levados para a audiência no prédio da Justiça Federal em Goiânia. Jaime Rincon, presidente da AGETOP, não quis gravar a entrevista. O PM Márcio Garcia de Moura e o ex-policial militar e advogado Pablo Rogério de Oliveira chegaram em seguida. Os 3 participaram juntos da audiência. O empresário Carlos Alberto Pacheco e o filho de Jaime Rincon, Rodrigo Godoy Rincon, foram presos em São Paulo e ouvidos por videoconferência. Rodrigo chorou. Rodrigo Rincon tem problemas no coração. Durante a audiência, o juiz pediu que um cardiologista fizesse uma avaliação dele. O médico prescreveu um remédio e atestou que Rodrigo está com boa saúde e pode permanecer preso. O juiz Alderico Rocha dos Santos não é o responsável pelo processo em que os presos são investigados. Na audiência, ele apenas observou se os suspeitos foram detidos de acordo com a lei. O juiz decidiu que os 5 devem continuar presos à disposição da Polícia Federal, que ainda analisa o material apreendido e pode solicitar novos depoimentos dos investigados. Na saída, Jaime Rincon, mais uma vez, não quis comentar a prisão. Não tem nada a falar, eu não tenho as coisas associadas. Os advogados pediram um relaxamento das prisões de todos os envolvidos. A defesa de Jaime Rincon e do filho dele diz que as acusações contra os 2 não têm fundamentos. Os depoimentos dos delatores, um não se conecta com o outro. Não há fato novo a caracterizar uma medida extrema com a prisão temporária. Principalmente no momento que nós estamos aí, a uma semana da eleição. Com a defesa do policial militar Márcio Garcia Moura, diz que ainda não vai se manifestar sobre esta prisão. A assessoria de imprensa da Polícia Militar diz que vai tomar todas as providências legais em relação ao PM. Já a defesa do Pablo Rogério diz que não teve acesso ainda ao inquérito, que a prisão foi uma surpresa e eles vão esperar, os advogados, até segunda-feira para tomar uma decisão, caso até eles podem recorrer, entrar com habeas corpus. Já Carlos Alberto negou o envolvimento durante a audiência de custódia e nós não conseguimos contato com o advogado dele. Matheus. Muito obrigado pelas suas informações, João William. Qualquer novidade aí da sede da Polícia Federal, por favor, nos chame, porque essa operação que prendeu 5 pessoas ligadas a Marconi Perillo começou ainda na madrugada. Policiais fizeram buscas aqui em Goiás e também em São Paulo. Depois de mais de 4 horas, os investigadores deixaram o prédio no setor Santos Dumont, em Goiânia, carregando malas de dinheiro. A contagem só foi concluída no início da tarde. R$ 940 mil foram encontrados no apartamento do policial militar Márcio Garcia de Moura, que é motorista de Jaime Rincon, também preso. O presidente da AGETOP foi o primeiro a ser levado para a Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Rincon era atualmente o coordenador da campanha à reeleição do governador de Goiás, José Hélito, do PSDB. Durante a operação, além de 5 mandados de prisão, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Aruanã, em Goiás, e em Campinas, no interior de São Paulo, além da capital paulista. Os investigadores também recolheram material na casa e na fazenda em Pirenópolis do ex-governador Marconi Perillo. Não foram divulgados os conteúdos das apreensões. Marconi Perillo é candidato a senador pelo PSDB. Segundo este documento, não foi emitido pedido de prisão contra Perillo porque a lei eleitoral proíbe prisão de candidatos.
exceto em caso de flagrante. A operação Cash Delivery, que em português significa entrega de dinheiro, é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato e apura o destino de cerca de 12 milhões de reais. A suspeita da Polícia Federal é que esse dinheiro foi usado como pagamento de propina para favorecer empreiteiras em obras públicas aqui em Goiás. Essas informações vieram à tona através de delações premiadas de ex-executivos e executivos da Odebrecht. Segundo o documento entregue à Polícia Federal, foram registradas 21 entregas de propina só em 2014, 10 milhões de reais em espécie. São quantias que vão de 100 mil a 1 milhão e 200 mil reais. Os pagamentos teriam sido feitos pela Odebrecht em favor de Marconi Perillo. Ainda segundo a denúncia, a entrega do dinheiro era providenciada pelo doleiro Álvaro José Novis. Novis entregou planilhas de controle, extratos e gravações de conversas telefônicas relacionadas ao esquema de propina. Os valores, segundo a PF, eram entregues em São Paulo e depois trazidos para Goiânia. Um dos endereços que aparecem na planilha, na rua Radoc Lobo, em São Paulo, é do apartamento do filho de Jaime Rincon. O ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB, seguiu a agenda de campanha desta sexta-feira. A cúpula do PSDB se reuniu logo cedo no Palácio das Esmeraldas. No diretório do partido, no setor sul, as portas estavam fechadas. No comitê de campanha do governador José Eliton e também no escritório do ex-governador Marconi Perillo, a movimentação foi normal. Marconi Perillo manteve a agenda de campanha hoje. Antes de viajar para o interior, ele postou um vídeo nas redes sociais dirigido a militantes, em que se defende. Não se preocupem com assuntos requentados, com assuntos politiqueiros que acontecem, infelizmente, em época de eleição. E já no norte do estado, Marconi Perillo fez campanha e deu entrevista. Nós vamos, na justiça, provar o trabalho que nós fizemos e a nossa inocência. A coligação Goiás Avança Mais, que tem José Eliton como candidato ao governo de Goiás, disse que as investigações não têm vínculo com a campanha e que estão sendo apurados fatos do passado. O PSDB disse que acha estranho o surgimento de ações que podem interferir no processo eleitoral e que confia na integridade de Marconi Perillo.